Nesta aula, a gente vai continuar os conteúdos da etapa anterior, ou seja, da aula anterior. Então, nós falamos sobre a formação do povo brasileiro, formação do povo goiano, e aí, então, a gente vai falar um pouquinho aí sobre os povos indígenas e os afrodescendentes, visto aí que nós falamos sobre a diversidade cultural, da questão aí do povo brasileiro, que tem uma grande diversidade. Então, como nós vimos na aula anterior sobre a diversidade cultural brasileira e a formação do povo brasileiro, nós temos aí os indígenas como um dos principais atores dessa formação. Que os indígenas, na realidade, já eram os povos que já existiam aqui nessas terras quando os portugueses, os exploradores, chegaram. Então, eles, de fato, são os verdadeiros donos dessas terras. Então, os indígenas, ele têm seus direitos assegurados na Constituição de 1988, como seu direito à diferença, ao respeito à sua organização social, a seus costumes, à sua língua nativa, às suas crenças e tradições, a seus processos próprios de aprendizagem e educação escolar indígena. Então, eles estão assegurados pela Constituição de 1988 a respeito dos seus direitos. Então, eles têm democraticamente sua livre escolha ou atitudes e comportamentos. Tá? Então, o direito mais importante é o direito a terras indígenas, que permite preservar seus costumes e tradições, criando a reserva indígena através da demarcação de terras. Então, no caso aqui, a gente já vê uma limitação de território. Então, o índio ele tem direito à terra, porém, propriamente, a Constituição já passa a limitar as suas terras. Então, eles já limitam, têm as suas terras limitadas. Então, a defesa dos direitos e da identidade própria das culturas originárias na América e dos afrodescendentes deve ser uma propriedade permanente para os nossos governos, porque contribui de forma determinante para o desenvolvimento e identidade de toda a comunidade ibero-americana. Tá? Então, nós temos aí os direitos constituídos dos povos indígenas. Os afrodescendentes. Os primeiros negros chegaram no Brasil a partir de 1530, como mão de obra escrava para os engenhos de açúcar. Os negros vinham da África e viajavam nos navios negreiros em condições desumanas, como, por exemplo, viajavam nos espaços apertados dos porões e sem condições de locomover, e sofriam com uma série de adversidades. Lembre-se que o escravo ele era tratado simplesmente como uma mercadoria, que unicamente gerava o lucro para os seus donos. No Brasil, o número de escravos que viajaram são de aproximadamente 5 milhões e meio. Destes, é estipulado que 4,8 milhões de escravos chegaram com vida aqui nessas terras. E os quilombos? O que eram os quilombos? Então, no Brasil, durante a luta pela escravidão, surgem algumas resistências locais através dos quilombos, que eram o lugar onde os escravos fugiam e ali se estabeleciam, conservando sua cultura, a língua nativa, a religião, a própria capoeira. O quilombo mais famoso foi o Palmares, localizado na fronteira entre Alagoas e Sergipe, e teve como líder Zumbi dos Palmares. Outro quilombo famoso é o Calunga, localizado em Goiás. No caso do Calunga, aí, que está localizado no estado de Goiás, também foi um quilombo importante desse processo histórico. Então, nesse processo da escravidão no Brasil, houve a luta pelo fim dessa escravidão. Então, em 1845, foi estabelecida a Lei Bill Aberdeen, por meio da qual os ingleses proibiram o fluxo nos navios negreiros para o continente americano. Contudo, essa medida não impediu que os escravos chegassem ao Brasil, e menos que a intensidade de escravos fosse diminuída. O primeiro motivo para
para esse fim da escravidão foi o interesse internacional pelo fim da escravidão no Brasil. Então, o fim da escravidão no Brasil não veio de interesses próprios da população brasileira. Por sua vez, o fim da escravidão no Brasil deve ser entendido como uma pressão política internacional liderada pelos ingleses. O segundo motivo foi o trabalho assalariado, como alternativa de marginalização da população. Então, esse segundo motivo é porque em diversos países da Europa, sobretudo na Alemanha e na Itália, existia uma grande parcela populacional miserável, que eram os pobres, e marginalizada por conta de sua economia agrícola e, portanto, sem salário. E aí, então, acabavam esses povos vindo para cá. E aí eles resolveram assalariar esses trabalhadores, essa população marginalizada. O terceiro motivo, os imigrantes, como substituição brasileira da mão de obra escrava. Então, esses imigrantes acabaram se tornando a mão de obra mais barata, substituindo aí os escravos. Então, no Brasil, na época da abolição da escravidão, em 1888, não tínhamos ainda nossas indústrias. Viria apenas no século XX, porém estávamos interessados na produção do café. A situação do afrodescendente após o fim da escravidão. Então, os ex-escravos não tiveram qualquer inclusão no governo brasileiro, nas atividades econômicas, sendo ainda explorado ou ainda sem qualquer direito para garantir a sua melhora de vida. Por exemplo, não receberam garantia de acesso à educação, nem de acesso à terra, e sem condições financeiras. Os negros praticamente vagavam abandonados no vasto território brasileiro. Então terminou esse processo de escravidão e aí eles passaram a ser discriminados, como recentemente está acontecendo lá nos Estados Unidos. E é uma longa história, né? Aquela questão lá da discriminação racial. Então o negro ele sempre foi visto como uma peça justamente para trabalho. Então, de uma certa forma, ele foi explorado, escravizado e agora ele sofre com essa falta de direitos, com essa falta de garantia do direito. Então, de uma certa forma, no Brasil, o negro ele está conquistando seus direitos aos poucos. Porém, há um processo de discriminação muito grande por parte de raças, né? Então, nessa aula, a gente vai estar vendo esses tópicos e, tendo dúvidas, lance a dúvida lá no grupo, pergunte e boa aula para vocês.